tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui a desbarbarização da humanidade dentro do estudo da reeducação, ou a reeducaciologia. Agora, o que vem ser isso? É o conjunto dos atos, ou de atos pessoais e grupais, inclusive da consciência lúcida, dentro do universo da reeducaciologia, capaz de dar exemplos cosmoéticos, evolutivos, contra o retrocesso dos atuais seres humanos à barbárie. Agora, nós falamos aí sobre a desbarbarização da evolução da humanidade, o senso pessoal de humanidade, o senso coletivo de humanidade, a incorruptibilidade, a pacificação, o consenso pela paz, a reconstrução moral pela ressex, a desconstrução da brutalização dos homens, o descarte da banalização das barbarizações, a perda dos consensos de humanidade, a redução amaurótica à barbárie crassa, as realidades do barbarismo no terceiro milênio, a violência campeando nos múltiplos setores da vida humana. E por aí vai. Depois nós falamos sobre a barbarização, com 15 categorias de realidades, comprovando a ocorrência da barbarização na Terra atualmente. Depois a desbarbarização, 15 categorias de realidades eficazes nos esforços da desbarbarização na Terra atual. E no fim nós falamos, a condição da desbarbarização da humanidade é, racionalmente, assunto indispensável inserido no elenco das cogitações evolutivas de toda consciência lúcida, intermissivista e cognopolita. Como encara você o tema da desbarbarização da humanidade? Tal assunto está incluído por você na estrutura da ProEx pessoal? Agora, eu quero dizer para vocês que na tributologia a palavra assistência está com S a mais, tá? Agora, aqui nós temos algumas perguntas que ainda são ainda de ontem. Poderia explicar o significado de impunidade cultural citado na antonimiologia do verbete pré-perdão assistencial? Seria o caso dos judeus de Israel, ou mais a questão do Brasil com a cultura da impunidade, ou é outra coisa? Não. Impunidade cultural é o que a gente vê no Brasil. As pessoas não vão para a cadeia. A impunidade cultural coletiva é essa de Israel, que a ONU se sente incapaz de fazer qualquer coisa. Eles dão as ordens lá para fazer isso e aquilo e nada. Isso tudo é impunidade. Então, essa impunidade cultural pode ser de uma pessoa, de um regime, de uma instituição, de um trabalho, de uma grande campanha, alguma coisa nesse sentido. E também, a impunidade cultural é que permite, por exemplo, haver essas seitas assassinas, haver esses grupos de extermínio, haver, por exemplo, o processo esses regimes paralelos, ou a política paralela, o governo paralelo, do jeito que tem no Rio, por exemplo, tem áreas lá que o governo não entra, são só os traficantes que mandam. Isso tudo é impunidade pura. Agora, o pior no Brasil é o povo que não vai sendo punido, e aquilo vai acumulando. E outra coisa, eles vão acumulando também os processos, engavetando tudo que pode. Agora, outra pergunta, o que vem primeiro, o perdão ou o auto-perdão? Olha, o perdão é que é importante, porque pega a outra pessoa. Agora, auto-perdão, aí a gente precisa significar o seguinte, quando a pessoa perdoa demais a si mesma, ela está errada, porque ela não se emenda. Então, a pessoa tem que ser auto-imperdoadora. Agora, é lógico que ela não pode ficar com autoculpa daquilo que ela tem, que aí já é um processo patológico mais sério ainda. Então, não é auto-perdoar-se, é a pessoa procurar se remendar, ou emendar-se, dar um jeito de corrigir aquilo que ela fez errado, para não ter autoculpa. Quando uma pessoa já dessomou e não deu tempo de perdoar, ela vai ficar presa a outra que ela ofendeu através da Melex? A maioria acontece isso. Testemunhei um perdão
entre duas pessoas fora do corpo. Uma recém-dessomada e outra ainda com soma. Essas duas pessoas ainda vão estar ligadas numa próxima ressoma? Sim. Nós estamos ligados uns aos outros o tempo todo. Agora, se tem algum caso para resolver que ficou mal parado, mal resolvido, isso praticamente é imperativo. Aquilo vai fazer a gente ficar junto. Sempre incentivei minha irmã a escrever um livro sobre sua vida, por haver superado o câncer e outras adversidades. Porém, em contato recente com ela, percebi que ainda guarda muita mágoa de diversas pessoas. Gostaria de comentar sobre o limiar da interprisão no caso da falta de perdão transparecer na publicação. Não, a primeira coisa é o seguinte, você vai chegar para ela e falar aquilo do livro do meu amigo. As amargas, não. Ela escreveu um livro que ela tira todas as lembranças amargas, só vê o positivo. Você chega lá e mostra isso para ela pode escrever muito bem, aquilo que interessa. Fala com ela para mostrar o que é que ela superou, o que ela fez de façanha, de feito evolutivo perante o câncer ou a vida dela. Isso é que importa, é dar esse exemplo positivo. Agora, ter raiva dos outros, ojeriza, ódio, ira, isso é a coisa mais fácil, ninguém precisa escrever sobre isso, todo mundo está cansado de saber. Isso é o que tem mais. É só olhar os filmes, por exemplo, belicista de guerra, qualquer coisa, não precisa. Ninguém precisa mais de mostrar que tem ódio. O que nós precisamos de mostrar é que a gente tem fraternidade, a gente tem intercompreensão, a gente tem interassistencialidade. Fala isso para ela e acabou. Agora, não tira do caminho, não. Isso às vezes é o que vai ajudá-la. A hora que ela pensar que ela tem que esquecer todo aquele ódio que ela tem das outras pessoas, já vai ajudar muito. Quem vai primeiro acertar a vida vai ser a autora do livro. Como diferenciar quando uma pessoa está sempre possuída por consciências conscientes e bastante desequilibradas, ou quando está no processo de autoassédio convergindo para a polaridade de humor, ou para mudez, depressão e esquizofrenia? O caso todo é o seguinte: toda pessoa, quando fica com um distúrbio muito arraigado e ele é cronicificado, tem assediador junto. Ela nunca está sozinha. Por quê? Os assediadores procuram as pessoas desequilibradas para poder manejar, manipular e dominar os processos. De modo que uma pessoa, por exemplo, que tem aí uma labilidade qualquer dessa, ou que entrou num processo de depressão, ou mesmo uma excitação muito grande, ou ficar na polaridade, a bipolaridade, ou bipolar, o transtorno de humor. Isso aí é lógico que tem assédio. Nunca é só a pessoa. Agora, por exemplo, a semi-possuída, é tudo isso. Muito difícil a gente tirar de certas pessoas que têm um transtorno, no caso mais assim, psiquiátrico ou patológico, mais sério, que de vez em quando não tem uma semi-possessão. Sempre vai ter. E certas crises, certos surtos, tudo tem ali. A pessoa não vai ficar sozinha de tudo lá dentro do processo. Outra pergunta. Ao trabalhar com as energias, percebo muitas vezes uma espécie de vento gelado no queixo. É manifestação do Laringo Chakra? Pode ser. Agora, ó, anota isso que pode ser sinalética aí com o tempo, alguma coisa que você está vendo. Tudo isso são sintomas e vivências que a pessoa tem que registrar para ver como é que ela caminha com a autoconsciência do seu parapsiquismo. Sou funcionário do setor de radiologia do Hospital Pronto Socorro de Porto Alegre e em todos os plantões temos dificuldades operacionais em função dos equipamentos sucateados e ultrapassados. A cada eleição aparece candidato com as soluções prontas para resolver o problema. Porém, passada a eleição, todos os candidatos aparecem. Lendo o verbete de hoje, sinto que estamos sofrendo a barbarização por não termos condições de prestar um trabalho digno à sociedade. Teríamos sido nós, administradores públicos, em vidas passadas, pessoa que fazíamos esse tipo de administração do faz de conta? Não. Eu acho que você ainda está envolvida nisso. Tem uma administração errada. Por que vocês não juntam todos os funcionários e vão até a diretoria ou chama um repórter para fazer o negócio? Tem que colocar no público, o clamor público para ajudar. Tudo melhora. Agora, ó, para eles não perseguissem uma pessoa, junta todo mundo que está lá. Vai uma porção, porque às vezes não pode colocar todo mundo na rua, porque senão o hospital vai ficar sem gente. Mas aí é um caso administrativo.
lembre-se bem, a administração de hospital não diz respeito só àqueles que têm função administrativa, não. Uma pessoa que trabalha lá dentro, como você está falando, setor de radiologia, você também é da administração. O que é? Você também tem culpa no cartório. Urubu observa isso, veja bem o que você está fazendo, porque a situação está aí. Agora, eu quero dizer para vocês que eu estou aqui com uma relação que a nossa Maria Isabel ofereceu lá para a turma da Unicim, lá no discernimento do dia 4. União Internacional das Consciências Intermissivistas, que é a Unicim aqui, que é a união, vocês sabem, das ICs. Agora, ó, eu sou favorável a ficar com o nome das instituições conscienciocêntricas. Uma instituição é superior a uma pessoa isolada. Isso aqui é muito importante pensar. Alguém quer examinar, está muito bom as observações, os dados todos que tem aqui dela, para ver. Vale a pena. Agora, eu queria falar para vocês, hoje é desbarbarização da humanidade, dentro da reeducaciologia. Então, eu queria lembrar, para aqueles que ainda não viram qualquer coisa, tem um filme que chama Longe dela. Em inglês seria Away from Her. Isso é da Judy Christie. Agora, é um filme que eu não aconselho quem tem qualquer impressão muito forte de ver, não. Porque é um filme tristíssimo. Ele é triste sem mostrar que é triste, mas é filme demais, muito triste. Porque é o estudo do mal de Alzheimer. Agora, o problema todo é o seguinte, é justamente o processo, aonde começa a barbarização da humanidade, é nos processos egóicos de uma pessoa, depois de duas pessoas. Então, nesse filme, ele é o máximo para mostrar isso aí. Pelo seguinte, são duas pessoas que viveram, o casal, por exemplo, o principal, viveu 44 anos, até que ele começou a ver, e ela também, que ela estava perdendo as noções, o senso, devido ao Alzheimer. Agora, então, chega num certo ponto que os dois combinam que ela tem que ir para uma instituição. Chega lá na instituição, tem que passar 30 dias sem o marido ir lá ver, para ela se acostumar na instituição. Nesses 30 dias, ela se afeiçoa a um dos que estão lá também com Alzheimer. E outra coisa, fica apaixonada por ele, cuida dele o tempo todo, se desvela através dele. E o marido vai lá e fica chupando o dedo, olhando aquilo. Agora veja, há uma coisa muito interessante. Os dois só pensaram neles. A gente não vê um momento do filme que fala em assistência a outras pessoas ou que fala sobre a humanidade. Então, é essa besteirada de amor para a eternidade, entre dois só. Isso é egoísmo puro. A dupla evolutiva não é isso. Lá é um casamento. Agora, o pior da história, no fim, ele então vai lá ver quem é, que é a esposa do cara que está lá. Então ele começa a sair com a esposa, vai para a cama com a esposa. Está entendendo? Então veja, os dois ficam lá doidos e os outros dois cá. Houve uma troca, que é o processo de troca de casais que tem. O filme é baseado num romance que é justamente isso. Agora, a gente nota o seguinte, isso é o isolamento egóico, dentro do processo dessa tristeza. Agora veja, a barbarização da humanidade começa, isso aí é um dos primeiros sintomas que tem, que é o egoísmo acendrado de duas pessoas que têm um amor, que só pensam um no outro e mais nada. A dupla evolutiva não é isso, você tem que ter a afeição para outra pessoa, para aquilo servir de ponte para você acertar a humanidade, fazer a mega fraternidade, enfim, trabalhar com a humanidade em si. Esse filme, por exemplo, eu recomendaria para quem quer estudar o negócio de Alzheimer, porque ele é muito bem interpretado pela Judy Christie, com esse negócio todo, o filme é bem feitinho. Agora veja, a história, o filme, o romance que foi escrito pelo autor, essa coisa toda, não fala nada de fraternidade. Só fala no amor e no sofrimento daquilo que a pessoa perdeu a outra. É egoísmo puro, do início ao fim. Vale a pena quem que ainda não entendeu o processo de egoísmo, dentro da paixão, dentro do amor, dos romances que tem por aí, ver esse filme. Vale a pena.
O nome é Longe dela, em português. Em inglês, Away from her. Away, quer dizer, longe dela mesmo. Está bem, até traduzido está bom. Não está de julgar fora. Porque geralmente as traduções que eles fazem de filme são horríveis. Essa aqui até que está mais ou menos dentro dos conformes. Vale a pena ver. Eu estou chamando a atenção, eu acho que isso aí devia ser até examinado aí, talvez, um dia, numa pesquisa, vale a pena. Em matéria de egocentrismo do chamado amor. Amor. A pessoa enche a boca, né, com esse negócio de amor. Então, veja, isso é o casamento clássico, grandão. Agora, o pior da história, o filme foi feito no meio do gelo, então há um isolamento ainda maior. Não há praticamente a humanidade, é só aquilo, o processo todo. Agora, vocês veem ali a pessoa, como é que ela pode viver 44 anos junto com a outra. Ele era até professor, aquele negócio todo, mas ninguém pensa nos outros. Ninguém pensa em ajudar os outros, ninguém pensa em esclarecer os outros, ninguém pensa na tarefa de esclarecimento. Não tem. No entanto, é amor. Todo mundo batendo palma, né? Ver o sofrimento da pessoa e tal. Sofrimento, a maioria disso aí, é sofrimento, dor, egóico, totalmente umbilico chacral. Professor Valdo, na fatologia, na página 21, na quarta linha de baixo para cima, tem os apelos aos gênios da humanidade. Sim. Essa situação aí é uma situação mais patológica, seria isso? Esse apelo mais patológico aos gênios? No não, caso porque as Einstein, pessoas Nobel, pegam os gênios da humanidade, umas para mostrar o erro dela, outra para ajudar a pessoa a ser esclarecida. Os apelos todos ao gênio da humanidade é baseado nisso. Agora, você também apela para os gênios da humanidade para ver o que é que faz, né? Que a barbarização é isso. A gente, por exemplo, falando isso aqui, eu já estou fazendo a evocação dos gênios da humanidade que já passaram, para eles ressomar, para ajudar a desbarbarizar essa humanidade que está aí. Às vezes, existem 40 conflitos armados na Terra no século XXI. É muita coisa. Veja bem, nem na época do Sócrates não havia tanto conflito armado. Sim. Então, isso tudo é uma barbarização. Precisa de clarear isso aí. As pessoas começar a jogar a pedra fora, a tirar as armas fora. Por todo lado, o processo, a arma está na ponta. Raramente você vai ver um filme que não aparece arma, se for dos Estados Unidos. Sempre tem arma, de algum modo. Raramente também você vai ver em qualquer coisa policial tiro, sempre tem tiro. Sempre tem quem morre, eles gostam muito de mostrar o revólver com a ponta do revólver fumegante assim. E outra coisa,